para encerrar agora, com chave de ouro, as apresentações técnicas. Eu vou convidar a arquiteta Débora Barreto, que é idealizadora e realizadora do workshop, do 5º workshop da áudio de acústica arquitetônica, para ministrar a palestra sobre o arquiteto e a norma de desempenho 15575 da ABNT. Débora é mestre em engenharia ambiental urbana na área de poluição sonora e especialista em acústica nas construções. Compõe o Comitê Técnico de Estudos de Acústica da ABNT, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acústica, SOBRAC, é conselheira e fundadora da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, a Proacústica, conselheira do CAL Bahia, tem atuação também na área acadêmica. Ela é professora do curso de arquitetura da Unime e coordenadora do curso de pós-graduação Lato Sensu em Conforto Ambiental e Sustentabilidade em Arquitetura e Urbanismo. Além de ser a única profissional do Nordeste a receber a certificação do nível 1 da SOBRAC. Bom, Débora, agora é sua vez de conversar aqui com a gente e contar tudo. E depois tem a mesa redonda. Bom dia, já quase boa tarde. Prometo não deixar vocês até 2 horas da tarde aqui, tá? Que bom estar aqui, que bom que vocês estão aqui, que bom que tem pessoas que os estudantes estão realmente interessados, porque para mim construir um conhecimento é muito melhor do que desconstruir e construir um novo conhecimento. Por isso que eu acho que vocês realmente é quem podem fazer diferença em todas as áreas de conforto, em especial na área de acústica. Por isso que a gente fez questão de abrir um ciclo realmente destinado a vocês, estudantes, futuros profissionais. A gente vai falar sobre a norma de desempenho. Quem já foi meu aluno em Conforto 2 já ouviu falar dessa norma, mas eu acredito que a maioria não conhece, então eu vou passar rapidamente na norma, até porque falar de norma é uma coisa meio chata, né? Então eu vou mais introduzir para que a gente possa ir em alguns cases muito práticos em termos de projeto arquitetônico. Do que fazer para evitar problemas acústicos, em que momento eu tenho que pensar na acústica durante o desenvolvimento do meu projeto. Tá? Deixa eu ver se parou. Essa parte eu vou... Vocês viram a palestra do Danilo Gil, né, que ele falou bastante sobre esse elemento som, que tem uma presença essencial em nossas vidas. Esse fenômeno físico, cuja característica mais relevante é a imaterialidade, ele possui um forte componente subjetivo. Pode tanto provocar sensações prazerosas como ser uma forte fonte de incômodo. E quando eu falo incômodo, eu não estou só falando do que eu gosto, do que eu não gosto, a gente está falando de saúde. Por isso que eu faço questão de sempre nos eventos ter uma palestra que fale de saúde. Porque a gente precisa ter argumento, a gente precisa saber defender uma ideia, saber explicar para o nosso cliente por que ele tem que pensar em acústica, por que tem que ter, que as especificações têm que ser feitas de forma coerente. Não é porque é bonitinho ou porque está na moda, não. É porque vai impactar na qualidade de vida das pessoas. Aí é que está a relevância do tema, a importância da gente pensar na área de acústica. Todos os efeitos negativos na saúde, eu não vou repassar, se ela tiver uma palestra que falou bastante disso aí, né? O que eu resumo disso é que a questão dos ruídos excessivos não é apenas uma questão de gostar ou não. É, antes de tudo, uma questão de saúde. Tá? E saúde não é nada que é supérfluo, não é nada que é luxuoso. A gente tem que pensar que saúde é básico. Então, pensar em acústica no seu projeto, você está pensando realmente na qualidade de vida de quem vai habitar, de quem vai trabalhar, de quem vai vivenciar aquele espaço que você está criando. Sempre costumo dizer que muitas vezes o arquiteto e o design de interiores também não têm noção da responsabilidade da nossa profissão. Como a gente impacta na vida das pessoas, realmente... É tão intenso isso e tão pouco percebido na hora que eu estou desenvolvendo o projeto. Então, a gente tem que realmente ficar atento para essa questão. Porque, para muitas pessoas, a acústica está presente só nesses ambientes que são ambientes especiais, digamos assim, né? Ambientes como boates, como estúdios, como museus, ligado? Como teatros, né? Vocês viram alguns exemplos aqui, igrejas. Só que a norma de desempenho ela vem para, finalmente, de uma vez por todas, chegar para o nosso país e dizer, não, eu tenho que pensar em acústica também nas edificações habitacionais, onde as pessoas dormem, onde as pessoas habitam. Então, fora daqui do Brasil já é muito comum isso, mas para a gente, pensar em acústica durante o projeto de um edifício, de uma residência, parece uma coisa meio estranha, né? Então, quando a gente tem uma norma que obriga, que realmente exige que isso seja cumprido, a gente,
Eu tenho que repensar um pouco a minha forma de trabalhar, desenvolver meus projetos. A diferença, dentro da acústica, a gente tem duas grandes áreas, né? Acredito que o Felipe abordou isso muito bem, né, Felipe? A diferença de condicionamento para isolamento. Então, só para a gente relembrar de que a norma de desempenho, ela sempre vai atuar na questão do isolamento acústico, tá? A norma de desempenho está relacionada à interferência que um ambiente tem com os ambientes adjacentes ou desse ambiente com o ambiente externo. Então, antes de tudo, a gente sempre tem que falar de conforto, falando de qualidade de vida. É nesse âmbito, por isso que existe uma norma. Para quem não está muito por dentro da norma, a gente vai dar uma geral aqui. É uma norma que trata das eficiências das estruturas prediais. É uma norma super abrangente, não trata apenas da questão da acústica, ela trata de segurança, habitabilidade, uma série de coisas. É a primeira norma brasileira que trata da questão do isolamento acústico, então por isso que entrou em vigor em 2013, para vocês saberem, a norma é super nova. Vocês vão entrar no mercado de trabalho já, que a norma já é realmente exigida. Ela especifica a responsabilidade técnica de cada profissional, e isso é muito interessante, porque pela primeira vez também uma norma que trata de acústica, ela cita os agentes envolvidos nesse processo. Não é a empresa construtora que responde judicialmente pela falta de isolamento do seu apartamento. É o projetista, é o responsável técnico, dentre eles engenheiro e arquiteto. Então é muito incorporador. Na verdade, a figura do incorporador, que é quem decide os tipos de vedação, os tipos de janelas, os tipos de blocos, os tipos de laje, ele é que realmente está envolvido nesse processo junto com os projetistas. E, por conta disso, é necessário uma nova metodologia de projetar. Por isso que eu vou apresentar alguns cases aqui para vocês. A norma ela tem mínimo, intermediário e superior. Na verdade, o objetivo disso é para que pudesse diferentes tipologias construtivas, atender até questões de custos, de soluções acústicas, né? Mas a gente ainda está no momento de que todo mundo querendo atender o mínimo, e eu já estou feliz da vida porque eu estou atendendo a norma. Então, o mínimo que era para um padrão Minha Casa Minha Vida, a gente ainda está no momento meio de transição do mercado, então a maioria das consultorias que a gente tem desenvolvido, eles estão realmente mais direcionando para atender o mínimo, em alguns aspectos, intermediários em outro aspecto. Tá? Isso em breve vai ser um potencial de venda, inclusive na hora de você ter no momento do stand de vendas, você pode oferecer, o meu empreendimento é padrão superior da norma de desempenho, que nem aquele selo A, B e C, né, do selo Procel. Tá? Então, logo a gente vai chegar nisso aí. Então, só para vocês verem a carinha da norma, ela tem várias, ela é muito grande, né? Essa parte de pisos, sempre aqui aparece a parte do que ela está tratando em si. Então, na parte de pisos, ela separa o isolamento necessário para ruído aéreo, que é aquele ruído que existe por conta de uma conversa, de uma televisão, do som, ou ruído de impacto, que é o principal, é o que mais incomoda. O item número 1 de reclamações acústicas realmente são os ruídos de impacto, provocados por arrastar de cadeira, por andar de sapato alto, por gatinhos caminhando dentro de casa, varrendo casa. Repare que eu estou falando de situações muito corriqueiras. Eu falei alguma coisa aqui que que é raro de se acontecer dentro de casa, é óbvio que não. Então, quando a gente pensa em uma edificação, que ela não está preparada para isolar o som de uma cadeira se arrastando, na hora que eu sento para comer na mesa da minha sala, é uma doença construtiva. Ela não está atendendo minimamente ao que se presta, que é realmente proporcionar um isolamento para que aquelas atividades sejam exercidas. Eu gosto sempre de falar isso, porque as pessoas às vezes assustam de que tem uma norma de isolamento acústico, então agora o edifício está atendendo a norma, eu vou tocar bateria no meu quarto, eu sou músico e o vizinho não vai ouvir. Não, a gente está falando de uma norma que está destinada a atender requisitos mínimos de isolamento. Se você é músico, você realmente tem que investir no isolamento acústico no seu quarto. Tá? Então, ela dá parâmetros para ruídos de impacto, que tem que aqui embaixo eu tenho que ouvir no máximo 80 decibéis, e ruído aéreo, que é o isolamento dessa partição aí. Ou seja, tem muitas tabelas na norma, recomendo que vocês comprem, estudem a norma. Tá? Eu dou um curso para o Sinduscon de 8 horas sobre a norma de desempenho, mesmo assim, então não dá para tratar toda a norma. Então, aqui só para vocês assim entenderem a cara dela. Vedações internas, como está aqui amarelinho, ou seja, vedações verticais, eu estou falando de paredes entre eu e meu vizinho. Esse isolamento tem que atender o mínimo de 45 decibéis. Decibéis, né? A correta decibéis. E nesse isolamento de parede é bom a gente sempre entender que não é simplesmente escolher o tipo da parede, porque a mesma parede, se ela está instalada em
edificações com tamanhos diferentes de ambientes, ela vai isolar de uma forma diferente. Então, esse exemplo mesmo, vocês podem perceber, o RW é o índice de redução sonora. É quanto que aquele elemento, vamos dizer que isso aqui é um bloco de argamassa de cimento. Um bloco de argamassa de cimento, em laboratório, isola 44 decibéis, ou seja, esse elemento isola 44 decibéis. Mas, se esse bloco está instalado em uma edificação com esse tamanho, no final das contas, ela está isolando 42. Se é uma edificação tamanho mediano, muito parecido, igual. Se é uma edificação muito grande, ela já vai isolar até mais. Na verdade, é só para a gente fazer uma conclusãozinha rápida aqui, de que quando a gente tem um maior volume de ar, a tendência é ter um maior nível de isolamento. Ou seja, ambientes muito pequenos, eles tendem a demandar isolamentos mais robustos. Então, é muito comum, às vezes, estar fazendo uma consultoria acústica mesmo, e a parede que tem que ser mais isolante é a parede do quarto de empregada. Então, a parede mais cara do apartamento todo vai ser do quarto de empregada, porque aquela mesma parede, naquele ambiente, se comportou de uma forma diferente. A parte das vedações externas, aproveito para falar, amanhã vai ter um evento no Sinduscom, idealizado pela ADEME, Sinduscom, sobre essa questão de fachadas, tá? Que a gente vai poder aprofundar mais essa parte das vedações externas. Tem um parâmetro mínimo, intermediário e superior, tratando do mínimo. Quanto que essa fachada tem que isolar, depende, óbvio, de onde esse edifício está instalado. Claro que o edifício localizado ali na Avenida Paralela é diferente o nível de isolamento necessário do que um edifício localizado no Caminho das Árvores, em uma rua que praticamente passa por carro. Então, a norma tem essa subjetividade de você precisa caracterizar o seu entorno e identificar qual o nível de ruído que existe ali, para a partir de então você entender qual é a classe de ruído que o seu edifício tem que atender. Tá? Então, é um pouco da gente entender esse entorno. Aí, amanhã a gente vai falar um pouco mais disso com a parte de mapa acústico e tal. E a parte de coberturas, só a gente tem um cuidadozinho de que as coberturas acessíveis, né, de uso coletivo devem ter maior isolamento de ruídos de impactos. Então, eu vou mostrar alguns cases sobre isso aqui. Pensar o projeto sempre determina a qualidade acústica do ambiente. Isso é fato. Parar para pensar. Às vezes eu fico pensando assim, que muitos projetos, a gente tem a sensação de que ele meio que copiou e colou e que você não parou para pensar o projeto, repensar, desenvolver da melhor forma, trabalhar todas as questões envolvidas nesse projeto. Às vezes a mesma solução arquitetônica em um terreno ela funciona bem, no outro terreno ela não funciona. Então, gente, vamos perder esse costume que muita gente perde de pensar o projeto, tá? Se debruçar sobre ele. Então, aqui, esse é um exemplo de um edifício que está relacionado, eu vou explicar para vocês aqui a questão da dimensão, da proporção da esquadria. Porque eu tenho uma esquadria aqui muito grande, que é uma esquadria que dá para varanda, ou seja, uma porta. Tá? É uma porta que ela está ocupando 39% da fachada. Até porque, em termos de isolamento de fachada, a norma não diz quanto é que a esquadria tem que isolar. A norma diz quanto é que a fachada tem que isolar. Se a esquadria é o elemento mais vulnerável, ou seja, menos isolante, quanto maior for a esquadria, menor vai ser o isolamento. Não é coerente? Então, sempre que você tem uma esquadria muito grande, a tendência é você ter um menor isolamento de fachada. Então, essas foram medições que foram feitas aqui em Salvador, um trabalho que a gente desenvolveu para a ADEME, e a gente mediu diversas situações. Eu vou comparar esses dois quartos aqui, que a gente tem. Esse quarto que tem uma esquadria muito grande, uma porta, e esse quarto que tem uma esquadria bem menor, que ocupa 25% da fachada. Se a gente olhar o resultado em termos de isolamento acústico, é muito parecido. De 21 para 23 é muito parecido. E você pensa, poxa, uma esquadria que é muito maior, ela está isolando quase igual. Por quê? Aí a gente começa a entender os elementos arquitetônicos influenciando no isolamento. O que é que tem diferente aqui? Eu tenho uma varanda. As varandas elas podem funcionar como elemento atenuante, porque faz com que a sua fachada esteja um pouco recuada e, por conta disso, reduz melhor o isolamento. Tá? Então, mais uma sugestão aqui, as varandas têm essa função também. A questão de uso dos ambientes. A gente tem um apartamento aqui que são 4 unidades habitacionais por andar. Cada esquina eu tenho se vocês observarem aqui está a sala. A sala, no caso desse projeto, está localizado nas extremidades. Isso quer dizer que os quartos de unidades habitacionais distintas, ou seja, você e seu vizinho,
tem uma parede que separa realmente vizinhos. Essa parede, no caso da norma de desempenho, como eu falei, tem muitas tabelas, tem muitos índices. Eu só trouxe um para vocês, que foi o 45 decibéis de quarto. Lembra que eu falei que é um dos índices mais exigentes? Então, se você tem um quarto com outro quarto, ou um quarto com outra sala, essa parede ela vai ser mais isolante do que, por exemplo, essa parede que está separando um quarto de outro quarto do mesmo apartamento. Ou seja, parar com essa coisa de escolher o tipo de parede, vai ser a mesma parede para tudo. Não vai ser. Porque é aí que fica caro. Aí que o seu cliente vai reclamar, acústica é caro, porque eu vou botar uma parede dupla em todo, realmente vai ficar inviável. O que a gente tem que realmente incorporar nos projetos, aí vem bem o trabalho do arquiteto, é uma hierarquia de paredes. Pensar de que cada parede ela tem que isolar de uma forma distinta. Então você tem que entender o contexto, ela está separando o quê? Será que a parede que separa o meu quarto do quarto do meu vizinho tem que ter o mesmo isolamento acústico do meu quarto para o quarto de meu irmão, por exemplo? Óbvio que não. Tá? Então, outra dica, hierarquia de paredes. Ar-condicionado de janela. O ar-condicionado de janela é um buraco na parede. É uma abertura que realmente está total a comunicação entre o meio externo e o meio interno. Você participa daquele ambiente urbano, né? Se o ônibus passou, está dentro da sua casa, ou vice-versa, né? Se você gritar muito, também o vizinho da frente, alguém na rua pode ouvir. Mas a gente tem feito alguns trabalhos de consultoria, uma incorporadora no Rio de Janeiro, e é muito padrão aqui na Bahia, mais Minha Casa Minha Vida, não tem sido tão comum, mas no Rio de Janeiro, classe média, é muito comum você ter apartamento já com ar-condicionado de janela. Adianta ter esquadria acústica, adianta colocar o melhor vidro, colocar a melhor esquadria, o melhor bloco de vedação se você tem um ar-condicionado de janela. O som, eu sempre brinco, né? O som ele é bem esperto, né? Ele não vai passar por onde está difícil, não. Ele vai passar por onde está fácil. Então, não adianta nada, porque você não vai conseguir atender o isolamento de fachada com ar-condicionado de janela para a norma de desempenho, a menos que você entregue fechado e você diga, está atendendo fechado, botou o ar-condicionado, você já não vai atender. Tá? Até porque a gente tem realmente essa perda de isolamento a cada abertura que a gente faz. Os ar-condicionados splits são outro problema. O split são 2 unidades, né? Acho que a maioria de vocês devem conhecer. A unidade compressora ela fica na área externa, a evaporadora ela fica dentro. A compressora, se isso não for previsto no projeto, como nesse caso aqui, que está previsto um espaço na planta do seu projeto para que seja localizada a unidade compressora, o que vai acontecer? Como eu sempre digo, cada um vai dar seu jeito, porque na hora que eu quero meu conforto, eu não estou nem preocupada se vai ficar bonito esse prédio ou se vai ficar feio. Porque se está inabitável, eu vou buscar o meu conforto de alguma forma. E esses compressores eles ficam lindamente fixados na fachada dos edifícios. Mas não é só questão estética. Se você tem um compressor, já visitei vários apartamentos, que às vezes ele está 6 andares acima, ele está fixado na parede. A parede não é a mesma, gente. Se vibrou a parede, transmitiu o som, e muitas vezes pessoas 6, 7 andares embaixo ouvem o barulho quando o compressor liga, porque ele foi fixado em um local sem ter sido previsto em projeto. Então, outra dica aí para vocês, a gente tem que pensar em termos de planejamento. Esse caso foi interessante, tem um outro parâmetro da norma, que ele diz o isolamento que tem que ter entre um apartamento e outro, sendo o som percorrendo o hall, ou seja, através do hall, ele vai percorrer e vai chegar, e foi feita a fonte sonora, ela está aqui. No primeiro caso, eu vou comparar só 2 situações, esse primeiro caso, a F de fonte sonora, e o receptor está aqui, ou seja, eu estou com o microfone aqui, eu estou com a fonte sonora aqui. Então, esse 6B aqui, que deu 51 decibéis, chegou aqui. Aí a gente vai comparar com se você colocar o receptor aqui ou aqui, a tendência aqui que a gente vê está se afastando da fonte sonora, não está se afastando? A tendência é ficar mais isolante. E isso realmente se reflete. 53, 57, 60. Quando a gente chega nesse aqui, que é o mais distante, eu tenho isolamento pior. Eu isolo menos desse para esse do que desse para esse. Por que isso acontece, Débora? A gente tem que analisar o projeto, né? Disso as coisas, na verdade, já estão construídas. Se a gente perceber, aqui é uma área de serviço, que isso aqui era uma grande abertura que tinha, uma veneziana. Aqui também, ou seja, o que eu escuto aqui não é só o som que passa por aqui, é o som que também passa por aqui. Então, a gente pensar, quanto antes a acústica realmente puder ser incorporada, a gente puder fazer essas análises,
mais a gente vai poder contribuir para os projetos. Casos clássicos, né? Salão de festas em cima de quarto, salão de festa embaixo de quarto, são duas situações complicadas. Esse caso aqui não é tão comum em Salvador. Salvador não é tão comum ter área comum em cima, na cobertura. Mas no Nordeste tem muito, João Pessoa, Maceió. A gente tem muito isso aqui. Então, quer dizer que o salão de festa, o espaço gourmet não pode ficar embaixo do quarto? Claro que não. Mas vocês têm que sempre pensar que se realmente foi a melhor solução é o que eu sempre falo, gente, é pensar, refletir, fazer as coisas de uma forma consciente, tá? Você tem consciência do que está fazendo. Ó, eu estou sabendo que aqui vai gerar, não está a situação ideal para a acústica, mas está ideal para uma outra questão de conforto térmico, por exemplo, ok, mas foi consciente. No momento que a gente faz as coisas conscientes, a gente vai buscando soluções. Uma delas, já deixa o pé direito um pouco mais alto, porque provavelmente você vai precisar de um forro isolante aqui embaixo. E às vezes, quando isso não está previsto, a gente vai fazer o projeto acústico, aí começa a achatar os ambientes, porque o arquiteto nem pensou de que aquele salão está lá e deixou o pé direito bem no limite. E forro isolante é um outro forro. Então, é forro isolante mais outro forro. Então, você sempre tem perda de isolamento, tá? É difícil a gente resolver depois. Agora, esse caso, se vocês realmente puderem evitar, que é cinema e academia embaixo de quartos, eu recomendo. Porque cinema está falando de, às vezes, 100, 105 decibéis, não é isso? O garage band, que é pior ainda, né? O estúdio. Então, esse caso, se realmente não tiver solução, tem que deixar o pé direito bem alto, como foi nesse caso aqui. E é uma senhora intervenção. Tem que saber que vai ser mais caro, que vai ser intervenção, então você tem que saber dialogar com o seu cliente de que foi a melhor solução arquitetônica, que ele vai ter vários ganhos, mas ele vai ter que ter algumas perdas. É o que eu sempre falo, fazer as coisas de uma forma consciente. Tá? Então, cinema a gente tem que ter, ainda mais debaixo do quarto do casal, principal quarto da casa. Então, ou seja, é realmente complicado. Esse caso aqui, a parte da banheira de hidromassagem, repare, essa banheira de hidromassagem, esse solário, pertence a esse apartamento. E banheira de hidromassagem, você deve saber, tem um motorzinho, uma bombinha, que às vezes é discretinha para quem está em cima. E mesmo assim, às vezes é barulhento para quem está usando a banheira. Mas ela é muito ruidosa para quem está embaixo. Então, saber que é uma solução complexa. Tá? Eu sempre brinco, não é para tudo ter jeito na vida. Para tudo tem jeito na vida, só não tem jeito para a morte. Né? Não é que não tem solução, mas a minha bandeira é que as coisas possam ser pensadas durante o projeto, para que as soluções possam ser mais viáveis, o mais viáveis possíveis. Tá? Então, banheira de hidromassagem, tem uma bomba, vai ter um custo, que às vezes não é previsto antes, tem que ser isolado mesmo. Tem que pensar na setorização. Esse é um problema crítico, isso eu já digo para vocês, evitem mesmo, é praticamente sem solução. Você ameniza, mas, gente, colocar poço de elevador contíguo a um quarto é um problema de projeto arquitetônico. Tá? A gente já teve que resolver vários problemas, tentar minimizar, porque não tem solução. E alguns arquitetos muito famosos, que fazem muitos prédios, vão lá na aula, ficam meio que desesperados. E, nossa, eu não me ative a isso, nunca mais eu vou fazer isso, porque o problema, a responsabilidade vai toda para ele, o cliente cobra dele. E aí teve que fazer reforma depois de entregar o empreendimento, ter que reformar todos os quartos praticamente, para minimizar. Tá? Então, isso aí, recomendo que vocês não setorizem dessa forma. Tá? Poço de elevador, pelo amor de Deus, longe de quarto. De preferência também longe da sala de estar. Tem gente que também reclama, mas o principal é quarto. É muito complexo da gente resolver depois. E esse que é uma situação aqui bem... está se tornando comum aqui. A gente está falando de piscina na cobertura. Essa piscina ela pode pertencer a uma área coletiva, como eu falei que não é tão comum em Salvador, mas ela pode pertencer a um apartamento da cobertura. Isso sim é muito comum. Então, se ela pertence ao apartamento, mas a piscina está na cobertura do duplex, ok. Quem vai sofrer, que está embaixo da piscina, é o próprio morador, né? Esse não é um problema muito crítico. Mas tem sido comum a piscina ela estar no primeiro piso do duplex, porque no primeiro piso está contíguo a uma área de estar, que gera uma área de convivência melhor. Está ficando meio que na moda isso. Quando você coloca a piscina no primeiro piso, quem está embaixo é outra pessoa, é outro vizinho. E essa solução é muito complexa, gente, e não é barata. Vocês têm que estar muito conscientes disso. Se realmente
for a melhor solução de projeto, massa, você vai vender o seu projeto por conta disso, mas seu cliente tem que saber, desde o início, que vai ter uma série de intervenções aí, de desacoplamento estrutural, porque senão a sensação que o vizinho de baixo vai ter vai ser essa, de ter sempre alguém tomando banho aí, tomando uma ducha do lado do seu quarto ou em cima, e é extremamente desagradável. Tá? A gente já participou de uma perícia judicial, de uma avaliação, que o condomínio, a moradora colocou o condomínio na justiça e estava proibido de usar a piscina. Ninguém podia usar a piscina do condomínio, porque era insuportável, assim como o caso de academia também. Bom, mas será que eu tenho como avaliar isso em projeto? Em projeto, a gente tem como prever tudo, né? Até já a pessoa, se tivesse que construir para a gente ir lá ver o problema, quebra tudo e faz de novo, óbvio que não, né? Então, a acústica é uma área que é muito calculada, então tem como dimensionar e como estimar todos os parâmetros que você precisa. Então, na verdade, todo o cálculo computacional ele é feito de uma forma que você identifique os problemas acústicos e você faça como se fosse uma cirurgia, ou seja, você soluciona realmente onde é que não está atendendo a norma de desempenho. Então, você não tem que trocar todos os tipos de paredes, então vou trocar todos os tipos de bloco. Não, vamos resolver aquele problema, aquela laje, daqueles ambientes, vamos colocar uma manta de piso flutuante, que é uma coisa que tem que cada vez ser mais básico aí, visitem as empresas que estão aí, de manta de piso flutuante, os arquitetos têm que conhecer isso realmente, que é, no mundo todo isso é básico e a gente parece que está sofisticando uma solução que é impossível de resolver depois. Tá? Então, a gente tem que entender que tem como analisar em projeto. E aí a gente se pergunta, é necessário atender a norma? Será que eu tenho que atender a norma? Que muita gente se questiona, a norma não é lei, mas muitas revistas têm de vinculação nacional. No dia que a norma entrou em vigor, saiu no Jornal Nacional, teve uma matéria grande. No Fantástico já teve um assunto sobre a norma de desempenho. Um programa de uma manhã inteira de Ana Maria Braga, falando sobre a norma de desempenho. Eu até brinco e falo assim, quem assiste Ana Maria Braga é engenheiro e arquiteto? Não. Isso faz a gente entender o quê? Que o consumidor ele está tendo acesso a essa informação. Ele está sabendo que ele tem direito de ter isolamento acústico dentro do apartamento dele. Então, não é uma informação que está na revista técnica, nas revistas segmentadas. Então, a gente já viu muitas palestras, né, de promotores públicos, de advogados, que eles realmente, tanto que as incorporadoras, as construtoras, elas estão bem preocupadas. Todos estão preocupados, sabem que tem que atender a norma. Por quê? Aqui, como ele fala, quando se descumpre uma norma, assume-se de imediato um risco. Isso significa dizer que o risco foi assumido, ou seja, que você está consciente do resultado lesivo. Então, você projeta algo que você sabe que vai impactar na saúde das pessoas. É muito sério. A gente tem que entender realmente que é uma questão de responsabilidade técnica. E esse é o cenário após a norma de desempenho. Os próximos anos prometem ser de grande desenvolvimento qualitativo para o setor da construção civil, novos produtos e tecnologias e aprimoramentos técnicos profissionais. Quando a gente começou a desenvolver esse evento da Audi em 2006, não tinha nenhuma empresa de manta de piso flutuante, porque no mercado não demandava isso, eram materiais de absorção acústica. E hoje você já vê aqui 3, 4 empresas de mantas para piso flutuante, ou seja, as empresas estão se preparando para isso. No Brasil, a gente tem muita tecnologia para isso, não precisa nada importado, não. Aqui. Poucas mudanças, vocês viram, no sistema construtivo, muita gente estava com medo, né? Tem que mudar muita coisa. ênfase no projeto arquitetônico e na consultoria acústica. Dessa forma, os custos das necessidades acústicas poderão, com certeza, ser reduzidos. Tá? O consumidor está bem consciente e é fundamental que você pense na acústica logo no início do projeto. Acredito que vocês até já viram essa frase aqui hoje. Essa frase a gente gosta de repetir ela algumas vezes para ver se, de alguma forma, as pessoas absorvem. Atente-se à problemática do som e a sua incidência nas diferentes partes para que o resultado seja mais coerente e econômico. Tá? Então, eu concluo com essas reflexões aqui, para a gente sair pensando um pouco nisso e ao estudar mais a norma, a gente sempre estudar com esse viés aqui, com esse entendimento. Porque por medo e desconhecimento, muitos opinam que o mercado não está preparado para absorver o custo. E as construções ficaram inviáveis. Será? Depois que a gente fez o trabalho da DEME, os próprios incorporadores perceberam que não é nem um bicho de 7 cabeças. Não é nada que vai ficar muito caro, ao contrário. Tem que realmente pensar, se debruçar, dedicar tempo. O que acontece é que mudanças incomodam, né? Sair da zona de conforto e repensar a forma de trabalhar. Estou acostumada a fazer daquele jeito. Por isso que eu gosto de trabalhar com o estudante, porque o estudante, vocês estão no momento realmente de construir um conhecimento. Porque quando você está muito viciada a fazer daquela mesma forma, você tem que repensar uma nova forma de projetar
dá trabalho, realmente você precisa se dedicar, você precisa se esforçar. Então, demanda tempo e dedicação. O que tem que ficar muito claro é que o objetivo não é e nunca foi aumentar o custo das construções, e sim aumentar a satisfação da qualidade de vida do usuário. Olha esse viés, como é interessante a gente pensar dessa forma. E, consequentemente, a credibilidade da sua empresa e do seu projeto. Esse é o objetivo da gente poder atender a norma de desempenho. Tá? Agradeço por vocês terem me ouvido.